E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal. Muito prazer, meu nome é Guilherme Xerep, sou responsável por fazer análise técnica dos ativos da Bolsa de Valores aqui para o canal, mas hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje eu vou falar sobre médias móveis. Então, o que são as médias móveis? Como que elas são calculadas? Como que o preço respeita as médias móveis dentro do gráfico? Por que eu vou fazer esse vídeo? Eu quero começar com um quadro novo aqui. A todas as quartas-feiras eu vou buscar trabalhar dentro de algum indicador para poder compartilhar com vocês. Então vai ser algo mais educativo, logicamente que é mais para as pessoas iniciantes, né, que tem aqui no canal, que eu vejo que tem bastante que está seguindo, agradeço. Espero que gostem do conteúdo e também vejo bastante pessoas lá no Telegram, né, questionando sobre médias ou até mesmo quando eu comento alguma coisa sobre alguma análise, ficam meio em dúvida. Então, baseado nisso, eu busquei fazer um material simples, não muito, com bastante detalhes, logicamente, mas não muito blá blá blá. Vamos para a prática mesmo, vamos entender o que são as médias móveis, quais tem, pelo menos dentro das minhas plataformas, e vamos entender essas médias dentro do gráfico, como que é respeitado, como que eu me oriento através das médias, né? Então esse é um material que eu vou buscar trazer toda quarta-feira, pelo menos vou trabalhar dentro disso. Então eu deixo de fazer às quartas-feiras alguns ativos, né? Mas eu continuo fazendo no final de semana. E durante a quarta-feira eu tento buscar alguma coisa mais educativa para todo mundo, tá? Então, novamente, é mais para pessoas que estão começando, que não tem muita prática com questão de análise técnica ainda com relação às médias móveis, então seja muito bem-vindo, espero que você goste do material e espero também que você compartilhe esse vídeo com os seus colegas que também estejam buscando esse mesmo conteúdo. E para você que não se inscreveu no canal, eu peço a gentileza para que se inscreva, ok? Então vamos começar aqui, eu vou compartilhar, deixa eu compartilhar a tela aqui. Bom, vamos lá. Antes de qualquer coisa, vamos entender aqui através de um PowerPoint, né? Média móvel. O que é a média, né? O que é a média móvel que tantas pessoas comentam, tantas pessoas utilizam? Bom, de maneira simples, a média móvel é um importante indicador da categoria dos rastreadores de tendência, tá? Então é importante ficar claro isso. Esse indicador mede o valor médio do preço, ou seja, você define um parâmetro, então ele vai te retornar um preço médio dentro daquele parâmetro de dias, ou seja, 21 dias, 20 dias, uma média de 17. Então ele vai te retornar aquele range. Sua representação gráfica geralmente é feita através de uma linha que se movimenta a cada novo dado recebido para o cálculo. Para realizar o cálculo da média das cotações de um ativo, é necessário definir alguns pontos importantes. Normalmente, usa um tipo de média simples ou exponencial. No meu caso, eu utilizo exponencial 21, exponencial 72 e aritmética de 200 períodos. Tá? Porém, existem muitas outras. Vou citar as 4 que existem dentro da plataforma que eu utilizo, tá? Que é o Profit Chart. Então, dentro da plataforma tem aritmética ou simples, mesma coisa, exponencial, ponderada, Wallace Wild, ok? Então, basicamente, o que são as médias móveis? Médias móveis, galera, vocês utilizam todos os dias. Então, você tem qual que é a média que você utiliza para chegar no seu trabalho? É uma média, você tira uma média. Qual que é a média de tempo que você utiliza nas suas corridas matinais ou nas suas corridas noturnas? Porra, hoje a média do meu tempo foi de 5 minutos, entendeu? Então, é uma média de tempo. Às vezes eu faço em 7, às vezes eu faço em 3, a média está em 5. Tá, então média, a gente utiliza a lei desde lá da escola, da quarta série, e basicamente é isso, é a média que a gente utiliza para a gente ter uma base dos preços passados, tá? Então é baseado nisso que a gente utiliza dentro da análise gráfica. Um exemplo também, vamos fazer uma analogia com arroz. Então o arroz, a média do preço do arroz está R$ 5. Ok? Então você sabe que o preço da média do arroz está R$ 5. Você vai no supermercado, você chega no supermercado e ele está custando 8, mas você sabe que a média é 5. Ou seja, há um distanciamento dos R$ 5 para os 8. Você vai comprar? Não, tá caro, certo? Tá caro. Porque a média é 5. O que você vai fazer? Você vai deixar de comprar de R$ 8, vai embora, volta no supermercado daqui 3 dias, aí você vai ver que o de 8 caiu para 5. Eu estou fazendo essa analogia porque muitas vezes eu mando ativos lá no Telegram, daí eu falo assim, pessoal,
correção na média. O que significa isso? Significa que o arroz custava R$ 5, foi para 8, então eu não vou comprar. Eu não vou comprar o meu arroz a 8 porque ele está bem distante da média. A média é 5. O que eu vou fazer? Eu vou esperar esse preço voltar para a média do 5. Ou seja, isso daqui eu chamo de correção na média. Então, de 8 ele volta para 5. A hora que ele voltar a R$ 5, o que eu faço? Eu compro o meu arroz. Que é a mesma coisa quando eu mando lá no Telegram. Pessoal, ativo correção na média. Ou seja, ele custava um preço que estava acima da média, ele voltou para aquele patamar da média, ele corrigiu. No que ele corrige e bate na média, ele volta a subir. Probabilidades, ok? Às vezes não acontece, às vezes bate na média e vai embora, né? Rompe a média e vai embora. Mas na grande maioria, ele bate na média e volta a subir. Então, essa analogia do arroz, né? Então, o arroz custa 5, vou no mercado e está 8, muito caro, está 8, tá muito distante da minha média. Então, eu espero o arroz voltar para o 5, que é a minha média, faz essa correção, aí eu compro o meu pacote de arroz. Essa é uma analogia, é o que a gente utiliza, é uma média. A média é isso que a gente utiliza dentro da análise gráfica, não tem nada além disso, tá? É muito simples, tá? Então, vamos supor também, tá R$ 5 a média do arroz, aí ele tá custando, você vai no mercado, ele tá custando R$ 3. Pô, ele está numa tendência de baixa, certo? Ele já perdeu a média de 5, ele já saiu do patamar de 5, agora ele já está R$ 3, ou seja, ele está numa tendência de baixa. Assim serve também para os ativos, né? Que eu falo, perdeu a média. Se perdeu a média, que era 5, está custando 3, está numa tendência de baixa. Né? Eu vou comprar? Nesse caso, eu não vou comprar. Por que eu não vou comprar? Porque está custando R$ 3. E se ele está numa tendência de baixa, ele pode cair para 2. Então, o que vai acontecer? Se eu pensar na questão que eu vou comprar arroz para revender, eu vou perder dinheiro, certo? Eu vou pagar 3 e a tendência de baixa pode chegar a 2, eu vou perder R$ 1. Eu vou revender como, né? Se está numa tendência de baixa, já perdeu a média. Então, essas são algumas analogias, né? Então, nesse caso, se perdeu a média aqui do 5 está 3, o que eu faço? Eu faço uma operação na ponta vendedora, né? Eu entro na ponta vendedora, porque eu entrei a 3, a minha média está caindo, né? Está indo para 2, está indo para 1, e eu entrei a 3, eu estou o quê? Está indo de 3 para 2 para 1, na ponta vendedora, eu estou ganhando dinheiro. Tá? Então, essa é uma analogia só para ficar um pouco mais claro em relação à média, tentando pegar a analogia de um pacote de arroz no mercado e jogando para análise técnica para tentar clarear a cabeça de todo mundo, tá bom? Então, no próximo slide, então a gente tem aqui simples aritmética, que é a mesma coisa, né? A média móvel simples aritmética é calculada como mostra a fórmula a seguir, então nós temos uma fórmula aqui, mas não se apeguem à fórmula, tá, galera? Ah, eu preciso pegar essa fórmula, escrever aqui no caderno, tô sem caderno, volto para o vídeo depois, pausa. Não, não precisa de nada disso. Eu só coloquei para sintetizar aqui como que é a lógica por trás de uma média simples, por trás de uma média exponencial, mas não precisa. Por que, que não precisa? É porque a plataforma ela já calcula isso para a gente. Né? O que, que a gente faz? A gente simplesmente vai lá em indicadores, média, coloca o período que a gente quer. Se a gente quer um período de 5, de 20, de 30, 50, acabou. Já tem todo esse cálculo dentro do software. A gente não precisa nem se preocupar com cálculo, tá? Mas só coloquei aqui para ficar um pouco claro. Então, a média simples aritmética, nós temos um exemplo aqui abaixo, né? Exemplo abaixo, o cálculo na prática da média móvel aritmética ou simples de 5 períodos. Então, preços diários de fechamento, tá? Importante, a média ela sempre vai calcular, sempre não, depende do seu parâmetro. Eu utilizo preço de fechamento para calcular as minhas médias, tá? Que é o que normalmente as pessoas utilizam, os analistas também utilizam normalmente o preço de fechamento, tá? Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Tenho 7 preços de fechamento diário, 10, 12, 12, 14, 15, 16, 20. Primeiro dia de 5 dias da média móvel aritmética. Então, 10 mais 12, mais 14, mais 15. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho uma soma, divido essa soma por 5, que vai dar 12,6, ok? No segundo dia, o que, que acontece? Aqui começou com 10. Esse 10 ele sai e entra o 12. Por quê? Aí ele entra ao último preço, né? Então, o primeiro é excluído para poder entrar o último, tá? Aí o que acontece? Sai o 12, o
Saiu 10, o 12 vem para frente. Então fica 12, 12, 14, 15 e o 16. O 16 é o último preço do último fechamento do segundo dia. Ok? Então soma, divide pela quantidade e vai dar 3,8. Terceiro dia, fica o 12, porque tem dois 12 aqui, certo? Fica o 12 com mais 14 mais 15, permanece o 16, ele se torna o penúltimo, não mais o último agora, e pega o último fechamento do último pregão aqui, que é esse preço. Então, mesma coisa, soma, divide e dá 15,4. Então, o que ele faz? Ele tem 5 preços, né? 5 pregões, ele tira esse daqui, o primeiro dos 5, e entra com o último. E assim ele vai fazendo assim a atualização da média aritmética ou simples, tá? Média móvel simples é formada através do somatório de um conjunto de valores numéricos dividido pela quantidade de elementos somados, que foi o que eu comentei agora, dando peso para igual a todos os termos, tá? Então ele dá peso para tudo, diferentemente da exponencial, tá? A exponencial ela dá mais peso para o último preço, tá? Para o último preço de fechamento. É uma fórmula simples e fácil de entender. Além disso, o nome móvel vem do fato de que assim que entra um novo preço, como eu falei, para o cálculo da média. O primeiro da série anterior é retirado da soma, fazendo com que a média se movimente ao longo do tempo. Então, como eu disse, tá bom? Agora nós vamos para exponencial. A média móvel exponencial é calculada, aqui nós temos a fórmula também, onde D0 é o período atual, D1 é o período anterior, o o multiplicador para a ponderação. Então aqui é uma média móvel exponencial de 8, em que ele está calculando os preços de fechamento, vezes 0,22, que é o multiplicador para a ponderação, mais 88.699,38 pontos, tá? Como a média móvel exponencial dá maior peso aos preços mais recentes, como eu disse, faz com que ela reaja mais rapidamente às mudanças bruscas do preço. Então, ela trabalha mais próximo aos candles, aos preços. Eu, particularmente, utilizo exponencial e acredito que a grande maioria dos analistas do mercado também utilizem exponencial, tá bom? Mas isso é bom vocês entenderem como as médias funcionam e vocês criarem o setup de vocês, tá? Que nem eu. Eu, quando eu comecei a operar, eu comecei a operar com uma média móvel de 17, exponencial. E bem lá no comecinho, muito tempo atrás, eu fui usando a 17, só que daí eu fui fazendo backtests, né? Fui fazendo backtests e usei a de 17, depois eu usei a de 21, fiz backtest com a de 21, fiz backtest com a de 30, fiz backtest com, acho que de uma 42, não me lembro se era 41, 42 períodos, e fui fazendo backtests, até que eu me encontrei melhor com a de 21, tá? Então eu deixei de usar a de 17 e uso a de 21 e a de 41, 42, não me lembro ao certo, excluía, de 30 também excluía. Então eu fui fazendo backtests, né? Então eu colocava a média, ia vendo os pontos de entrada e qual que era a reação da média, qual que era a reação da média com aquilo, né? Isso a gente chama de backtest, é você começar a testar alguns parâmetros dentro do seu setup e você se adaptar com aquilo. Eu me adaptei com a de 21, beleza? Independentemente do tempo gráfico utilizado, seja de 1 minuto, seja de 15, 60, diário ou semanal ou mensal, né? As médias mais utilizadas na análise técnica são média móvel exponencial de 21 no gráfico diário é equivalente à média de preços dos 21 dias úteis, ou seja, você está pegando basicamente um mês do último pregão, né? Então você tem a média de preços do último mês. Então ela vai te retornar isso, que a gente chama de curto prazo, tá bom? Então a média móvel ela é de curto prazo. Média móvel exponencial de 50 é médio prazo, a de 72 é médio prazo e a média móvel aritmética que eu coloquei aqui, ó, que é o que eu uso, equivalente à média de preços do ano, ou seja, 200 dias úteis, que daí a gente já considera como longo prazo. Beleza? E quais são os benefícios da gente utilizar as médias, né? Primeiro, reduz os movimentos voláteis do preço, ou seja, eu vou mostrar isso. A gente tem lá uma tendência de alta, a gente tem um movimento brusco de baixa. Tum! Nesse movimento brusco, se você não tem um balizador, ou seja, você não tem uma média, alguma coisa, algum indicador que te forneça uma informação, que você entenda aquela informação, o que você faz? Você entende que aquele movimento de alta e aquela correção é queda. O que você faz? Você entra em desespero e vende.
Mas muitas vezes aquela alta e aquela correção é para ir buscar média, para buscar média, que foi o que eu falei do pacote de arroz. O pacote de arroz custa 8, a tendência é que diminua a quantidade de pessoas que estão procurando esse arroz por R$ 8, aí o preço vem caindo, volta para R$ 5, aí volta a subir, né? Questão da oferta e demanda. E aí você não tem uma média, você não tem um balizador, você começa a ficar perdido. Você fala, porra, tá subindo, cai, aqueles movimentos bruscos, né? Que você faz, você vende, desesperadamente você vende, né? Você perde dinheiro. Então ela reduz esses movimentos voláteis, ok? Identificar a tendência do movimento, ou seja, a média móvel, a linha da média móvel, ela muitas vezes ela nos fornece uma tendência, tá? Então a gente consegue nos guiar baseado pelas médias para tomar uma decisão. Se aquele ativo está numa tendência altista ou se ele está numa tendência baixista. Ou se ele está dando início em alguma das duas tendências, seja ela altista, seja ela baixista, ok? Funciona como um suporte, resistência, isso é importante. Eu sempre comento nos meus vídeos, vocês podem observar isso, que eu sempre falo que a resistência, ela é uma, desculpa, que a média, ela é uma resistência móvel. E a média, ela é um suporte móvel, né? Então a gente tem dentro da nossa análise técnica, a gente tem, além das nossas linhas que a gente traça de suporte e resistência, a gente tem as médias, que podem ser utilizadas como suporte, como resistência. A gente tem as expansões, a gente tem as retrações de Fibonacci, que eles podem ser utilizados também como suporte, como resistência. A gente tem também os números redondos dentro da análise técnica, dentro do gráfico, que são utilizados como suporte ou resistência, que são os chamados bola-bola, que são os 0,0, ou seja, o preço chega nos R$ 50, aqui é uma resistência. O preço chega no R$ 20, é um suporte, entendeu? Então, muitas vezes, quando chega no 20, o que a pessoa faz? Ela vende, né? Ela compra, né? Que é suporte é compra para o grafista. Quando bate nos R$ 50 que é a resistência, o que o cara faz? O cara vende. E então a gente também tem essa questão do bola a bola dentro da análise técnica, que são utilizados como suporte, como resistência, né? E a média também é um suporte, uma resistência móvel, ok? E também pode fornecer indícios de reversão de tendência, que foi o que eu comentei. Observação: um parâmetro também muito usado entre os traders é o critério com relação ao preço do fechamento. Ao invés de utilizar o preço de abertura para o cálculo da média, é utilizado de fechamento, mas isso não é uma regra, isso a grande maioria utiliza. Vai de você também estudar alguns pontos e você chegar à conclusão que para você o fechamento também é melhor, tá? Mas não existe uma lei, tipo, tem que ser o de fechamento. A grande maioria usa o de fechamento, que é o que faz mais sentido. Eu preciso saber o meu valor de fechamento, não o meu valor de abertura. Meu valor de abertura aí já é passado, né? Eu abriu a 5, agora tá 7, eu preciso saber que ele fechou a 7, o 5 já é passado. Eu preciso ter a minha base analítica, minha média baseada no fechamento, tá bom? Porque representa o consenso, olha lá, ó, dos investidores no final de cada período de negociação, ok? No geral, ela é uma ferramenta bem simples, mas bastante difundida e utilizada por diferentes analistas de mercado, tá? Então, ela é simples, mas ela é muito importante para as nossas análises, tá bom? Então, vamos lá. Agora eu vou compartilhar com vocês. Vamos ver isso daí na prática, né? Que agora a gente ficou no PowerPoint, bonitinho. Vamos ver na prática isso, né? Então vamos lá. Eu comentei que nós temos 4 tipos de média dentro do Profit Chart. Então meu gráfico aqui está limpo, eu tirei tudo. Então vamos colocar primeiro, você que utiliza o Profit Chart e você não sabe como colocar, né? Eu vou te ajudar aqui, ó. Eu abri até a tela ali incorretamente. Voltamos na tela correta, tá? Então você clica com o botão direito, inserir indicador. Aí você digita aqui, média móvel. Então você seleciona média móvel. Aí ele te pergunta, nova janela interna, vai ser na Magalu mesmo, ou vai ser dentro do IFR, que o IFR está escondidinho aqui embaixo, tá? Então eu vou dizer que vai ser dentro do gráfico do Magazine Luiza, Magalu, inserir.
de quantos períodos que a gente vai trabalhar. Então, eu vou falar que eu quero de 21, ok? Beleza, vamos colocar mais uma. Vamos colocar mais uma. Vamos inserir mais uma de 21, que eu quero mostrar para vocês a diferença que tem entre as 4 médias que eu comentei lá no PowerPoint, para a gente ver qual que é o distanciamento delas. Então, uma vai ser aritmética, a aritmética ela vai ser fúcsia. Só deixa eu mudar aqui, ó, para enxergar as demais linhas. Depois a gente volta tudo para 21. Essa daqui vai ser exponencial de 21, ok? Então ela tá com aquela corzinha azulzinha, verdinha. Essa daqui vai ser a Wells White, que vai ser... Vamos mudar de cor, vai ser cinza. Cinza a gente enxerga bem? Não enxerga bem. Vai ser vermelho, chama atenção. Então nós temos já a nossa aritmética, nós temos já a nossa exponencial, nós temos a nossa Wells e nós temos a nossa aritmética, tem duas, exponencial, aritmética e aritmética ponderada, ok? Então, ponderada, vamos mudar de cor ponderada. Ponderada vai ser cor azul celeste, não gostei. Vai ser branco, tá bom. Bom, 21, essa tá de 17, a gente vai mudar para 21, ok? E a nossa Wells 21. Percebam que interessante, né? Percebam que interessante. Nós temos médias de 21 períodos para as 4, né? E olha a diferença entre elas. A Wells, ela tem um distanciamento de aproximadamente 2,15% do fechamento deste candle de Magazine Luiza. A exponencial, ela basicamente ela está colada ao preço, né? Ou seja, está flat. Então aqui está ok. A nossa ponderada, ela já está apontando para uma tendência de baixa desde o dia 15. E a nossa aritmética nem reagiu. Está ali acima do preço e vem numa constante desde lá de baixo, né? Então, aí você já vê que há uma diferença entre as médias, né? Elas são de 21 períodos, mas tem a questão dos cálculos, né? Então, isso daqui só foi para simular e demonstrar para vocês que há uma diferença, tá bom? Mas a minha, eu opto por utilizar a exponencial. Eu vou deletar, agora a gente vai trabalhar com a exponencial, tá? Bom, vamos lá. Então, o que, que a gente tem aqui? Na média móvel, Magazine Luiza, né? Olha que legal, né? Foi o que eu falei na apresentação do PowerPoint. A gente vê que a média móvel ela vem conduzindo desde lá de baixo o preço, né? Ó, e ela vai conduzindo desde lá de cima. E você lembra que eu falei que a média móvel ela é utilizada também como um balizador para a gente entender aquela movimentação? Por quê? O que, que acontece? Aqui, ó, o preço vem, ó. O preço vem. E olha onde que está a média. Se distanciou, né? O que, que acontece? O preço vem e busca. A média é como se fosse um imã. Então, tá com o imã colado, aí solta o imã, certo? Daí o imã vai subindo, mas tem um negócio chamando ele aqui, ó. Pum, volta. Aí sai, volta, né? A média é basicamente isso com o preço. Então, ó, daí veio, testou na média. Aí ele vai, sobe. Ó, olha o distanciamento com a média. O que, que acontece? Vem, corrige. Ó, vai, sobe. Veio, corrigiu, não veio para a média. Estava muito forte aqui. Mas ainda ia voltar.
foi, subiu. O que ele fez? Olha a correção, veio buscar a média. E permaneceu subindo, permaneceu subindo. Por isso que é importante a média, ela é um balizador dessas questões. Imagina se você não tem uma média, você vê uma queda dessa, que você pensa, puta, tá caindo, vou vender. Mas não, quando você vê uma reação dessa e você tem uma média subindo, primeiro, tá numa tendência altista, porque a minha média está indo para cima. Agora, meu ponto de decisão vai ser, espero corrigir. Corrigiu, volta para cima. Bateu, rompeu a média, aí eu já preciso pensar em uma outra estratégia. Pode ser que realmente esteja numa reversão de tendência, tá? Mas ainda eu tenho minha média como o quê? Como suporte nessa tendência altista, tá? Então veio, corrigiu, foi, fez uma alta, veio, uma perna de baixa. Deixa eu reduzir aqui para a gente dar continuidade. Uma perna de baixa, certo? Veio, subiu, veio, ficou mais próximo da média, não chegou a encostar, mas ficou mais próximo. Paulada para cima, permaneceu distante da média por um período, tá vendo? A média aqui, ó. Mas, ó, voltou. Tá vendo como é um imã? Que é legal? Veio. O que é isso daqui, ó? O que é isso daqui, ó? Isso daqui é o que eu chamo para vocês correção na média. Isso daqui é uma correção na média, ó. Eu tenho um fundo, tem um topo, tá? Aí eu mando lá no Telegram, pessoal, ativo correção na média. É isso daqui, ó. Significa que veio numa perna de alta, fez uma correção, veio buscar a média, aqui, ó, é um sinal de compra. Aqui é um sinal de compra, né? E olha que interessante, ó. Foi, veio corrigir na média. Aí faz mais uma paulada. O que acontece? Corrige na média. E o que está acontecendo agora? Ó? Tá flat, que a gente chama de flat. O que é flat? Significa que está dentro de uma lateralização. E a média está aqui, ó, a média está o quê? Ó? A média está reta. Ou seja, a média está sem tendência nesse caso. Nesse caso aqui, ela está sem tendência, está numa indefinição. Tá vendo que legal? Esse é o trabalho da média. Esse é o trabalho que a gente utiliza através da média. Tá? Então você está vendo como o preço ele respeita bastante a média, ele respeita bastante a média. E olha que interessante, ó. Vamos usar um exemplo aqui, ó. Vamos usar um exemplo daqui, ó. Daqui, ó. Então nós tivemos, a gente está aqui, ó. A gente está aqui, ó. Certo? A gente veio de uma tendência de alta, ó, viemos uma tendência de alta para Magazine Luiza. Aí nós tivemos uma perna de baixa, certo? Olha a média, olha a média. Ela veio numa tendência de alta, certo? O que é a tendência de alta? A média está trabalhando abaixo do preço, abaixo do candle, abaixo dos preços, certo? Ela está conduzindo o preço para o alto, ela está conduzindo os candles para o alto, tá bom? Aí o que acontece? Nós tivemos uma reversão. Olha a média aqui, ó. Olha a média. Tá vendo? Ela começa a tendenciar para baixo, ela começa a fazer uma curvatura para baixo. Nesse momento, o que você faz? Você está posicionado aqui, ó, certo? Aí vem esse candle daqui, ó. Esse candle daqui, ó, ele faz o teste na média. No outro dia, abre esse gap daqui. Aí você já começa, opa, tem coisa estranha aqui. Pode estar perdendo a tendência que estava vindo, que era uma tendência altista. E o que vai te dar a confirmação disso? Olha essa formação aqui, ó. Isso daqui foi uma formação de pivô de baixa. Você pega do topo, deixa eu mudar, não vou colocar essa seta não. Você pega do topo, até o fundo, e olha que interessante, a média ela também funciona para tendências de baixa. Assim como na tendência altista o preço vem, corrige e volta a subir, na tendência de baixa é a mesma coisa. Então, observem, do fundo, do topo até o fundo, o que o preço faz? Vai corrigir na média, na tendência de baixa. Olha a média indo para baixo. Aí o que faz? Paulada para baixo. Aí o que faz? Topo, paulada para baixo. E olha a média, ó. Olha a média balizando o preço para baixo. Tá vendo? Então, assim como o preço na tendência altista ele vai e testa, na média, na tendência baixista também. Aqui foi uma formação de pivô de baixa.
né? Então, beleza, aqui nós estamos no pregão, a gente está no pregão aqui, a gente não sabe o que está acontecendo aqui para frente, ok? E nós estamos entendendo que está numa tendência de baixa Magazine Luiza. O que eu faço? Eu não quero operar vendido, não quero operar vendido, eu quero operar comprado, tá? Mas é importante vocês aprenderem a operar vendido. Às vezes no mercado tem o período de só de compra, compra, compra e tem o período de operar vendido, tá? Mas a gente conversa mais para frente sobre isso. Um dia eu faço um vídeo sobre isso. Beleza, então eu estou vendo um candle aqui, estou numa tendência de baixa, minha média está apontando para baixo, estou numa reversão de tendência, ou seja, vinha numa tendência de alta, agora estou fazendo uma correção, né? Aí vem, 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 e a média, ó, olha a média, olha a média, olha a média, apontando para baixo, e o meu preço aqui, ó o preço aqui, ó, 30,18, a média 40,96, ou seja, é a média de preço dos últimos 21 dias estava em 40,96, que é a história do arroz. Lembra? O arroz estava R$ 5, agora qual que é o preço atual? 30,18, né? Não faz sentido eu comprar aqui ainda. Ó, tá vendo? Ó? Daí, ó, já formou o quê? Um candle da ponta compradora aqui. Ó, olha que interessante, ó. Tá vendo? A média está aqui, apontando para baixo, todos os candles aqui vendedores, a gente não sabe o que está acontecendo aqui para frente. Aí, ó, mais um dia de pregão. Aí no dia, vamos ver que dia foi esse. No dia 24/3 de 2020, ó, candle forte, comprador, candle bonito, comprador, ó, tá? A abertura foi 33,68, fechamento foi 36,64, né? Ó, e olha aqui que bonito, ó. Olha a média. Ela começa a embicar para cima. O que eu faço? Eu olho um gráfico desse e falo, pode ser uma reversão de tendência. Não entro ainda. Próximo dia, dia 25/3, né? Olha que legal. Olha a média, ó. Vou voltar, ó. Ela estava apontando para baixo. Aí veio um pregão, já meio que inclinou. E ó, olha agora, já começou a inclinar. Aqui eu já começo a entender que pode ser uma reversão de tendência. Não consigo confirmar ainda. Ó, ó, ó que legal, ó. Ó que legal, ó. E ela vem conduzindo. O que aconteceu? Agora ela já não está mais acima do preço, ela já está abaixo, ela já vem conduzindo. Ela já vem conduzindo. Aqui você já consegue enxergar o quê? Pode ser que o ativo já volte para uma tendência altista. Qual que seria meu ponto de entrada? Então aqui a gente tem uma resistência, ó, certo? A gente tem uma resistência. Qual que seria? Deixa meu preço romper essa resistência com a minha média favorável, ou seja, minha média está abaixo do preço, conduzindo para cima, tendência altista. Eu enxergo a média e já falo, se está numa tendência de alta, está numa tendência de baixa através da média, tá? No curto período. Então, no curto período, ela vinha numa tendência de baixa, certo? Curto período, a gente viu lá no PowerPoint. Curto período, que já está fazendo uma reversão para cima, ou seja, no meu curto período, pode ser que abra uma tendência altista. Ok? Então, meu ponto de entrada vai ser o rompimento desta resistência, 43,72. Eu tenho meu ponto favorável aqui, que é a média está abaixo do preço, então ela está me dando condição e ela está fazendo com que eu enxergue que está voltando uma tendência altista, tá? Então eu tenho um cenário mais positivo para a ponta compradora. Vamos dar sequência aqui. Ó, o candle veio, do próximo dia testou a resistência, não rompeu, agora rompeu. Rompeu, o que eu faço? Já na ruptura aqui, ó, na máxima desse candle aqui, ó, então, ou seja, máxima dele foi 44,27. Então, 44 com 31, 44 com 30 não. Por quê? 44 com 30 não. Porque 44 com 30 é número redondo. 30, bola, certo? 44, 30 é número redondo. O que acontece? O número redondo, ele também é uma resistência. Então, o que eu faço? Eu espero dar 44 e 32. Tá? Então, eu compro no 44 e 32. Porque o meu receio é comprar no 44 e 30 e voltar. Porque é bola a bola, é resistência, as pessoas realizam seus lucros, né, na resistência, abrindo venda. Tá bom? Então, beleza. Comprei aqui no 44,32, 44,33, por aí. Porque, ó, rompeu a resistência, minha média está a média está apontando para cima, né? Ela está
balizando o preço, né? Então, ela está levando o preço para o alto. Então, ó que legal, ó. O que que aconteceu? Ó que interessante, ó. O que que aconteceu? Eu entrei aqui, olha a média, olha o distanciamento da média. Vamos ver qual foi o distanciamento aqui, ó, mais ou menos. Até o fechamento aqui, ó, 15% de distanciamento. Olha que interessante. E eu tô no trade aqui, ó, tô no trade. Beleza? Opa! O que aconteceu aqui? O que aconteceu? Tava muito distante, né? Tava muito distante da minha média. Aí veio e testa na média. Vambora, vambora. Ó, tô no trade ainda. Ó a minha média, ó a minha média. Olha que legal, cara. Entrei num trade aqui, ó, onde eu só vi a curvatura da média apontando para cima, uma reversão de tendência, porque aqui ela estava acima do preço, aqui ela já veio para baixo do preço e está subindo. Aqui já corrigiu, primeira correção, ó, e vamos embora, ó, vamos embora, ó. Veio, ó o distanciamento, ó o distanciamento, mais de 12,5%. O que acontece? Paulada para baixo. Para quê? Mudança de tendência? Não, para corrigir na média. Ó, vamos embora. Ó que legal. Vamos embora. E a gente entrou aqui, ó, aqui embaixo. Já deu mais de 60, mais de 50%, 60%, vamos arredondar. De gain, de rentabilidade, ó. E vai testando a média. Vamos embora com o nosso trade. Ó, quanto já deu? Mais de 108. E vamos embora. E chegou aqui. Olha que legal. E chegou aqui. Entenderam a questão? A média, cara, você só precisa saber interpretar ela e entender, né? Entender, aprendendo cada vez mais. Vamos ver aqui, ó. Vamos usar um exemplo aqui também, ó. Parece que está interessante aqui, ó. Olha que legal, né? Mesma coisa, basicamente o mesmo cenário, ó, mas vamos ver um cenário de baixa, né? Como também funciona para baixa, né? Olha aqui, ó. Ele veio numa tendência de baixa, então o ativo ele vem numa tendência de baixa, tem um distanciamento que vem, faz e corrige. Permanece, o que que ele faz? Vem e corrige. Aí fica lateral, supera a média, mas foi o quê? Rompeu, rompimento falso. É importante saber isso também. Teve um rompimento falso, voltou para baixo. E olha o distanciamento, olha o distanciamento. O que que veio fazer? Veio corrigir a média, né? Isso na ponta da venda também, na ponta da venda também funciona. O ativo ele vai e corrige na média, ele desce, ó, corrige na média, ele desce, corrige na média, ele desce, se aproxima da média, ele desce e vem na média. Aí aqui, ó, começou o quê? A curvinha para cima, ó a curvinha para cima. O que que eu faço aqui? Opa, já fico de olho na minha ponta compradora. Ó que interessante, ó. Esse candle aqui, ó, do dia 17 de 12 de 2015, ele supera a média, ele supera, que nem aqui, ó. Aqui a gente teve a superação da média, só que sem força. Foi um rompimento falso. Então aqui, ó, ele superou. Já compro aqui? Não, vou esperar um pouco para eu ter certeza que teve a ruptura de fato da média, tá? Aí o que acontece? Fundo, topo, corrigiu aqui e se aproximou da média. Aqui eu compro. Comprei, fui embora. Ó, fui embora. Fui embora. E continuou subindo. Tá bom? Então, para vocês verem como a média ela funciona e é o que eu falo quando eu mando no Telegram, correção na média. Ou seja, correção na média é o que eu acabei de explicar. Daí é uma oportunidade de entrar comprado, tá bom? Importante sempre salientar também, né? Que às vezes as pessoas olham um cenário desse, corrigiu, já vou comprar. Cara, calma. Corrigiu, observa para ver se aquela correção é uma correção ou se vai vir uma ponta vendedora muito forte que vai fazer com que supere a média, ou seja, realize uma ruptura na média, né? Então, corrigiu, abriu corrigiu, né? Fez isso aqui, ó. Então veio perna de alta, corrigiu, a média está aqui, certo? Corrigiu. Espera abrir uns candles aqui, ó. Aí você compra, né? Aí você compra. Pronto, teve a correção, aí vai embora. Aí depois vai fazer mais uma correção, aí vai embora. Né? Comecem a estudar, comecem a pegar a média e colocar no gráfico de vocês e fazerem esse tipo de análise que eu fiz. Volta o gráfico
e vai vendo as correções, que ele vai corrigir na média, vai corrigir na média. Quando corrigir na média, é uma oportunidade de compra, tá? Tanto na ponta compradora quanto na ponta vendedora. Se tiver em queda, e se ele tiver em queda, ele vai ficar corrigindo lá, pá, vai ficar corrigindo a média. Legal? Uma outra estratégia também que utilizam, que é o seguinte, deixa eu passar para um outro ativo também, só para vocês poderem enxergar que a média não é, mas a média só funciona no Magazine Luiza. Não, não funciona só no Magazine Luiza, funciona em qualquer ativo, galera, qualquer ativo. Só peguei Magazine Luiza como exemplo. Vamos pegar Camil. Camil, adoro Camil. Ó, olha que interessante Camil, né? Mesma coisa. Camil aqui, vamos voltar o gráfico, vamos voltar no tempo. A gente não sabe o que está acontecendo aqui. Bom, vamos lá. Pernada de alta, né? Pernada de alta, bonita. Puta de um distanciamento da média, ó. Às vezes acontece, ó. Tá? Eu compro aqui? Eu compro aqui? Não, não compro aqui. Compro aqui? Não, eu não compro aqui. Por que eu não compro aqui? Porque se eu comprar aqui, a probabilidade de voltar para a média é grande. Então eu espero uma correção, sem pressa. Pregão tem todo dia, pessoal. Então eu espero subir, corrigiu. Opa, aí eu entro aqui, ó, na superação da máxima desse cara, né? Entendeu? Espera corrigir. Porque se você tivesse comprado aqui, ó, se você tivesse entrado aqui, ó, você ia perder dinheiro, talvez até se destopado. Porque, ó, veio corrigir. Aí voltou a subir. Então espera corrigir. Eu não compraria aqui não, esperaria corrigir. Tá bom? Então, veio, fez essa perna de alta, corrigiu na média, fez um topo, voltou, ficou lateral, 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 lateral. Por que, que eu sei que é lateral? Ah, mas tem um monte de candle aqui, um monte de candle aqui. Cara, a média tá flat, tá flat. Então tá lateral, tá? Eu me baseio na média. Então vamos para frente. Aí, opa, olha a média aqui apontando para baixo e eu estou posicionado na ponta compradora. Já fico alerta. Então o que, que eu faço? Eu subo o meu stop loss para mais próximo, né? Se eu for estopado, ok. Eu já tive todo esse lucro aqui, essa pernada de lucro. Se eu for estopado, é melhor que eu seja estopado aqui em cima do que aqui embaixo, né? Se eu perder, perco pouco. Então, beleza. E a média está apontando para baixo, né? Olha, dois candles vendedores, então já é uma observação, né? Já superou, ela já não está mais acima, ela já não está abaixo do preço, né? Ela já não está mais servindo como suporte, agora ela passa a servir como resistência, ela já está acima do preço, ponto de observação. E olha, eu perdi. E olha aqui, ó, apertei o botão que não podia. Ah, ó, tá vendo? Voltamos para cá. Então, ó, olha o que aconteceu. Dois candles vendedores. Aí o que que faz? Olha que legal, cara. Olha que legal. Olha isso. Ela faz um fundo, ela vai corrige na média, ela toma força, ela corrige na média. O que que acontece? Paulada para baixo. Isso aqui é o que a gente chama de pivô de baixa, né? E olha que legal, ela foi, superou a média, usou a média como resistência, paulada para baixo. E ó, e veio a paulada, ó, e veio a paulada. Ó. E ó, a média, ó. Fez uma curvatura, começou a ficar lateral, aqui já tem um fundo, né? E começou, ó. E vai, tá lateral. Não entramos no trade ainda. Ó, agora já é possível observar uma entrada, que a média ela já começa a apontar para cima. Ó, aqui já poderia entrar num trade aqui, ó. Aqui já na superação na máxima desse candle, eu já poderia pensar num trade, ó. Já poderia pensar numa operação de compra, na superação na máxima desse cara daqui. Vamos ver se vai dar certo. Então, estamos comprado aqui, vamos comprar aqui. Vamos embora. Putz, ó o candle, isso sim. Ó, veio, testou na média, teve um candle extremamente forte aqui, teve um distanciamento da média, só nesse candle aqui já teve um distanciamento de 10%, voltou corrigindo a média. Estamos no trade. Ó, vamos embora. Tá vendo? Só aquela curvatura para cima já deu um norte pra gente, ó. Vamos embora. Ó, que belo trade, ó. Ó. E foi embora, foi embora. Olha que legal. Olha que interessante, cara. Tá vendo?
como a média ela contribui para as nossas operações. Então, tá vendo? Então vamos, ó, passamos Magazine Luiza, passamos por Camil, vamos ver JHSF3. Ah, tem um monte de estudo meu aqui, vou apagar, que são os estudos que eu passo para vocês. Vamos pegar a RBR aqui, vai. Tem um monte de estudo, vai atrapalhar um pouquinho a visão, mas se eu apagar vai ser difícil depois. Vamos pegar aqui, ó. É um ativo que eu estou sempre compartilhando com vocês aí, né? Olha que interessante, ó. Vamos pegar aqui, ó. O ativo ele vem, faz um fundo, corrige na média, faz um fundo. Aí ele vem aqui, faz um topo, faz um fundo, corrige na média, faz um fundo, corrige na média, paulada. O que ele está fazendo? Ele abriu com gap hoje, cara. Só que ele abriu com gap na média. Ou seja, ele foi testar a média, né? Olha que legal. Então, a média ela serve tanto para parte compradora, para parte vendedora, e ela também te dá um norte da lateralização, que foi o que eu comentei aqui, né? Que foi o que eu comentei. E também tem uma outra estratégia que a gente pode colocar aqui, ó, média móvel. Vamos colocar de 72 períodos. Essa daqui, que ela fica um pouco mais distante, exponencial. Vamos colocar uma corzinha nela, vamos colocar um fucsial ou rosa, né? Então, o que acontece? É uma média de 72 períodos. As 72 períodos, como eu havia dito, é uma média de médio, né? Médio prazo, né? Médio período, médio prazo. Tem uma estratégia também que a gente chama que a gente comenta quando a média mais rápida, nesse caso a média de 21, que é essa azulzinha, azul, verde, vamos falar azul. Alguém vai discordar, eu acho que eu sou daltônico, não sei, mas para mim é azul. Azul, verde, fala verde, tá? Então a verde, a média de 21, é a média mais rápida. E a média de 72 é a média mais lenta. Existe a estratégia também de cruzamento de médias, né? Então o que seria a estratégia de cruzamento de médias? Quando a média mais rápida cruza por baixo da mais lenta, abre-se uma oportunidade de compra nesse caso, porque está indo para cima, ok? Aqui seria uma oportunidade de compra, porque a média de 21, que é a média mais rápida, ela vem e ela cruza de 72, tá? Nesse momento, e se ela está na tendência altista, aqui abre-se uma oportunidade de compra, que é o cruzamento das médias, tá? Essa é uma estratégia também, tá? Muito utilizada no universo da análise técnica. E pode ver, ó, após o cruzamento, ó, foi embora, foi embora. Mas isso também serve para a ponta vendedora, né? Para a ponta de baixa. Vamos ver se a gente acha aqui alguma coisa Magazine Luiza, que é difícil, né? Porque, rapaz, isso aqui subiu que nem um foguete. Vamos para outro ativo que é mais fácil. Para a gente falar sobre vendas. Eu quero mostrar que também funciona, né? Olha aqui que interessante. Ó. Aqui foi uma perninha um pouquinho mais curta, mas também funciona. Então aqui, ó, o que a gente tem, né? A gente tem a média de 21, que é a média mais rápida, tem a média de 72, que é a média mais lenta. O que aconteceu aqui, ó? A média de 21, ela cruzou a de 72. Ela cruzou. Nesse momento, eu abro uma oportunidade do quê? Operar vendido, tá? Então eu entro aqui, ó, vendido. E olha aqui, ó. Eu entrei no cruzamento aqui da média, né? Entrei aqui, ó. Veio até aqui, tive quase 20% de gain. Só com a estratégia do cruzamento das médias, né? Cruzou aqui, eu entro na ponta vendedora aqui, ó. E saio aqui, tá? E olha aqui, ó. Depois do cruzamento, ó, a média veio balizando o preço para baixo, né? E olha o fluxo, ó, veio caindo, veio caindo, veio caindo, veio caindo, veio caindo, veio caindo, veio testou a média de 21. Veio testou a média, ficou testando, ficou flat, ficou para cima, para baixo, para cima, para baixo, até que aqui tomou uma reversão de tendência. O que aconteceu? A média de 21 que estava abaixo de 72, agora ela cruzou para cima. Ela cruzou para cima e o que aconteceu? Ó, paulada para cima e foi embora. Foi embora, que coisa linda. E foi embora. Tá bom?
Então, também tem essa estratégia de cruzamento de médias, que você também pode adaptar dentro do seu setup. E é importante vocês assistirem esse vídeo, aprenderem, mas pratiquem, pratiquem, pratiquem. Coloque as médias lá de 17, 21, veja qual que é o seu setup e fica voltando o gráfico para vocês entenderem e criarem uma confiança dentro do setup de vocês em relação a essa estratégia, tá bom? Bom, galera, eu acho que era isso que eu tinha para passar para vocês sobre médias, ok? Então a gente viu aí mais ou menos dentro do PowerPoint lá a estrutura de cálculos. Eu quis colocar na prática para vocês aprenderem também. Para quem usa o Profit consegue, já sabe qual que é o caminho para colocar as médias, os indicadores, né? Então a gente passou pelas 4 médias. Eu mostrei qual que é a diferença que tem entre elas, que há um distanciamento preço, né? Mostrei a estratégia do cruzamento das médias e também há algo importante para ser dito. Agora eu vou usar o meu setup, né? Eu vou usar meu setup aqui, ó. Colocar meu período de 200, tá? Então essa é a minha média de 200, aritmética. Essa é a minha média de 72, exponencial. E essa é a minha média de 21, exponencial. Às vezes, no próprio tempo gráfico diário aqui, eu estou analisando um ativo e falo no vídeo, galera, no curto prazo é tendência altista. Por que eu já olho e já falo? Porque eu estou vendo minha média. A minha média de curto prazo, ela está para cima. A minha média de médio prazo, ela também está para cima. Então, a curto prazo, Camil está numa tendência altista. A médio prazo, Camil também está numa tendência altista. E a longo prazo, que é a média de 200, também está apontando para cima, então também está numa tendência altista para o longo prazo. Então, seja para o curto prazo, médio prazo, longo prazo, Camil está numa tendência altista. Tá? Eu não preciso ficar indo para gráfico semanal, gráfico mensal, para eu entender se está em alta, se está em baixa. Baseado nas médias aqui, a gente já consegue responder. Tá? Mas é lógico que nos vídeos que eu faço análise, eu vou lá para o semanal, vou para o 60, vou para o diário, para ficar um estudo completo e para todo mundo poder entender. Né? Olha que, então, você baseado nas médias, você já consegue responder, né? Ó, tá vendo? Ó, o semanalzão, ó, tá em alta. Ó, mensal, tá em alta, tá vendo? Ao invés de eu passar por 3 tempos gráficos, eu tô no diário, eu olho para as médias e já consigo responder isso, ok? Então, você também tem esse ponto, mas é óbvio que em todas as minhas análises eu vou buscar passar por 3 tempos gráficos, diário, semanal e 60 minutos, que faz parte do swing trade, faz parte do meu setup, né? E para poder compartilhar com vocês. Então é isso também que eu gostaria de compartilhar com vocês. Outro ponto importante é que existe uma plataforma chamada TradingView. Né? É um TradingView, é uma plataforma de internet, é URL, é website, né? E é gratuita para algumas estruturas lá, você também consegue usar. Então, para quem não usa o Profit, usa o TradingView, o TradingView você também consegue adotar essas regras, né, de média. Na onde você vem aqui, ó, média móvel exponencial. Então ela já abre aqui, ó, média móvel exponencial, ela está aqui, ó, média móvel exponencial. Aí você quer mexer na configuração dela, você vem aqui, ó, configurações e coloca o período, 21, tá? Se quiser mudar a corzinha aqui também pode mudar, ok? Quer adicionar mais uma? Você vem, adiciona mais uma. Vem aqui, você muda o período. Agora eu quero de 72. E eu quero ela, fechamento, ó, fechamento, certo? Abertura, fechamento, mínima, fechamento, 72, ok? E eu quero ela desta cor daqui. Deixa eu ver. Não gostei dessa cor. Quero esta cor. Ok? Então, no TradingView você também consegue. Aí, você também consegue clicar aqui, ó, e digitar média móvel. Aí você tem várias médias aqui, né? Tem a exponencial, tem a ponderada, tem a suavizada, tem a tripla, tem a exponencial dupla.
tem média móvel de mínimos quadrados, daí vai ter um monte de coisa, tá? Daí você estuda o que é melhor para o seu setup. Mas o que eu queria dizer aqui, que no TradingView também existe essa possibilidade. Como eu sei que existem muitas pessoas que utilizam TradingView e não Profit, então eu quis também compartilhar esse conhecimento com vocês, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Para hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, um vídeo mais educativo, né, que as pessoas pediram. Às vezes eu percebo que tem dúvida, né, em algumas coisas que eu falo sobre média. Espero que eu tenha conseguido esclarecer, pelo menos dado um norte, um início para vocês aí, né? Pelo menos a base, lógico, né? Pelo menos a base, vocês continuam estudando, óbvio, né? É importante isso. Mas pelo menos a base eu espero de fato que eu tenha conseguido passar, tá bom? Pelo menos para ficar mais entendível, né? Até próprias análises que eu faço, ou alguma outra análise que vocês encontram aí pelo YouTube. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço, tenham um ótimo dia, espero que tenham gostado. Deixe seu comentário, deixe seu like, isso fortalece cada vez mais o vídeo e o canal, tá bom? E compartilha com os amigos. Tenho certeza que tem algum amigo, algum parente precisando de um vídeo desse. E você que não se inscreveu, eu peço a gentileza para que se inscreva. Beleza? Forte abraço e até a próxima análise, pessoal. Até mais.